Hoje no programa a gente já começa com o nosso quadro de Amor Exigente, depois eu conto mais o que é que vai ter aqui. Vem pra cá, Luiz Fernando Calduro, a gente fala hoje sobre a importância de participar de um grupo de apoio. Obrigada mesmo, por estar aqui com a gente. É Te mês convidar de pra setembro, Cláudia. E no mês de setembro, o Amor Exigente entra no princípio apoiador, que fala de grupo de apoio. E complementa os 2 meses anteriores, onde nós convidamos as famílias a tomarem uma atitude, enfrentar uma crise, mas com o apoio de um grupo. Por quê? Sozinhos Eu não consigo, perdidos. mas em comunhão Encontramos a nossa força, temos também Juntos Somos Mais Fortes, mas eu ainda fico, Cláudia, com a oração da serenidade que diz, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Presta atenção, você que está assistindo e de repente não conhece Amor Exigente. É uma federação com grupos de auto e mútua ajuda. Eles se reúnem uma vez por semana. Existem grupos presenciais e com a pandemia eles aprenderam que é possível fazer grupos com muita eficiência online também. Então não tem desculpa para você não participar. São grupos que nasceram para cuidar de pais e responsáveis por dependentes químicos. Hoje, eles cuidam de dependentes químicos em recuperação, buscando sua sobriedade, os familiares de dependentes químicos, inclusive as esposas, porque tem grupos de cônjuges bem maravilhosos, específicos para isso, grupos de sempre é tempo, com a turma da terceira idade, pessoal que está envelhecendo e que de repente está começando a desenvolver uma dependência química sem perceber, muitas vezes por remédio para dormir, tranquilizante, álcool. Então tudo isso é apoiado por Amor Exigente. Quando o Luiz Fernando fala de grupo de apoio, é porque realmente existe, talvez, no começo do uso da droga, isso muito pelos jovens, uma certa alegria, uma certa euforia, nos mais idosos um certo bem-estar. Mas a gente sabe que depois existe muita dor. E se está doendo hoje, busque um grupo. E o Luiz Fernando vai explicar exatamente o porquê, né? Exatamente, Cláudia, porque, na verdade, o grupo de apoio traz uma verdade que é muito importante. Nós, quando temos a dependência química instalada, ou em nós mesmos, ou em algum familiar, ficamos buscando o isolamento. A dependência química é a doença do isolamento. E a negação da família também busca com que ela fique sozinha para que ela não possa entrar em contato com as dores que poderão vir se ela mexer neste tema tão difícil. Então, vindo ao grupo, isso cessa. Porque as pessoas não vão ser julgadas, as pessoas vão começar a frequentar horizontalmente um grupo onde todos têm o mesmo problema, onde todos têm o mesmo objetivo. E aí, então, fica mais fácil, Cláudia. Quando você fala em prevenção, então, que é a menina dos olhos do Amor Exigente, você não tem noção como anda difícil educar crianças de 5 anos, Cláudia. Eu tenho 3 netinhos de 5 anos, os pais estão arrancando os cabelos. Eu falo, nós temos que fazer um grupo de Amor Exigente, prevenção, que é o Educaê, 15 encontros, para orientar os pais a saber como lidar nas situações mais banais do dia a dia. Eles estão com muita informação já nessa idade, né? Segundo alguns autores, eles já sabem mais aos 5 anos de idade do que o imperador romano sabia na época do Império Romano. Meu pai. Então, sem maturidade, né? Que a gente não pode esquecer disso. Os pais estão sendo manipulados, os pais estão perdidos, a autoridade então está indo para o ralo. E o Amor Exigente, com os seus princípios, este grupo de apoio extraordinário que chama Educaê, que vai fazer com que pais de crianças, a partir do nascimento até a entrada na adolescência, eles vão poder trocar experiências, obter informações, Cláudia, para que o tema do programa é por que devo frequentar um grupo de apoio? Para receber apoio, claro, mas para obter informações, como é importante nós sabermos aonde nós estamos pisando. E o Amor Exigente traz essas informações nos seus princípios, mas também traz, em especial nas quintas semanas, através de profissionais que vão até nós para falar um pouquinho a respeito de temas importantes. Então é assim, você vai ter palestra com gente que entende sobre dependência química. Semana após semana você vai aprender sobre o programa Amor Exigente que funciona. Você tem os grupos de partilha onde você vai ter espaço para abrir teu coração,
para contar mesmo, para chorar, para falar e para ouvir retorno das pessoas que já passaram pelo que você está passando. E o mais importante, sem julgamento e principalmente com acolhimento. Não fica sofrendo sozinho, não fique sofrendo sozinha. Busque um grupo de apoio. Luiz Fernando, eu acho que a gente deu uma pincelada, na verdade, no que é o grupo e por que é importante participar do grupo, mas eu queria que a gente fosse mais a fundo, de um jeito bem coloquial, sabe? Porque eu fico imaginando como é que tá essa minha amiga aí, tô pensando em você, que tá sofrendo, que tá carregando nas costas o peso de uma família toda, que normalmente a gente sabe que vem junto, né? Vem com a dificuldade de dizer não, vem com a dificuldade de colocar limites e você se sente a culpada por tudo, quer mudar, mas não sabe nem por onde começar. Pois é, e aí essa pessoa chega desta maneira no grupo, Cláudia. Primeiro, ela é acolhida com muito carinho. Esse acolhimento faz toda a diferença, porque a partir da pessoa sentir-se bem, muitas vezes dizemos assim, quando a pessoa vai ao grupo pela primeira vez, hoje você é a pessoa mais importante desse grupo. E a pessoa está com uma autoestima tão rebaixada, Cláudia, que ela diz assim, puxa, mas eu estou um lixo e as pessoas estão dizendo que eu sou tão importante. Então, este acolhimento já é algo muito importante. E depois, que ela é incentivada a fazer pequenas mudanças de comportamento. Por exemplo, você estava dizendo antes do intervalo, Cláudia, da importância de saber ouvir, porque no grupo há um momento em que a pessoa fala, esvazia o seu coração, dizendo o que ela está sentindo, e depois há um outro momento em que ela se aquieta para ouvir o retorno do grupo. Então, aprender a ouvir é algo muito importante. E isto é talvez uma pequena mudança de comportamento, porque às vezes a pessoa chega ao grupo, muda, sem falar nada. O grupo incentiva, comece a falar, se posicione, seja assertivo, diga não, aprenda a dizer não. E às vezes a pessoa chega ao grupo ao contrário, falando feito uma matraca, deixando a família alucinada, e aí o grupo diz assim, cala a boca, ouça, conversar também é fazer momentos de silêncio para ouvir o que o outro está sentindo. O dependente químico, ao contrário do que muitos pensam, Cláudia, não é uma pessoa de mau caráter, não é uma pessoa que tem defeitos de caráter, ele é uma pessoa doente. E como todo doente, ele precisa ser tratado e com muito amor e exigência. Se um filho nosso adquire uma pneumonia, nós não ficamos desesperados, querendo levar ao médico, querendo dar o remédio na hora certinha. Então, por que não tratar também se o nosso filho desenvolveu uma dependência química? Você que está chegando agora, a gente está falando exatamente de como é que funciona um grupo de amor exigente, porque a nossa intenção é que você vá para lá. O Luiz Fernando estava falando de que você lá é acolhido. Eu acho muito importante a gente só frisar que lá não tem julgamento, porque você só vai encontrar lá pessoas muito parecidas com você. Aí talvez você fale assim, mais parecida comigo? Não, não estou falando em relação à cor, à roupa, à condição financeira, a nível intelectual, mas na conduta. Pessoas que estão também com o coração ou chegaram com o coração quebrado porque também estavam fazendo o melhor que elas podiam, mas perderam a mão nesse melhor. Então lá ninguém culpa ninguém, ninguém julga ninguém, porque somos todos iguais, não é verdade? Exatamente, Cláudia. No amor exigente há uma horizontalidade, não há professor de amor exigente. Os coordenadores são apenas uns facilitadores da nossa metodologia, que, como você disse no início, ela é muito interessante, não é? Ela é composta por um momento de falar e como é importante a gente desabafar, abrir o nosso coração. Hoje é tão difícil ter quem nos escute gratuitamente e com atenção, né, com os olhos lá dentro do coração da gente. Então é este primeiro momento e depois o momento da pessoa se aquietar para ouvir um retorno. O retorno não é achismo, o retorno é apenas uma troca de experiências. A pessoa vai falar assim, olha, puxa, o seu caso é parecido com o meu e eu agi desta maneira. Para mim, como foi importante esse momento, Cláudia, porque a maioria das atitudes que eu e a Cleide tomamos quando chegamos ao Amor Exigente foi baseada nos retornos que nós ouvíamos. As pessoas diziam, puxa, eu fiz dessa maneira. Eu falei, vou tentar fazer. E a maioria das coisas deu certo. Claro que a gente tem que fazer as adaptações, porque não há uma receita pronta, não é? Mas o Amor Exigente tem princípios e valores
que precisam ser trabalhados e que fazem toda a diferença na nossa vida. E olha, a Carol Melo está dizendo, hoje quero agradecer a todos do Amor Exigente. Nós que precisamos, temos uma imensa gratidão em saber que alguém no dia a dia está na sua vida para ajudar a nossa. Ela está dizendo que é muito bom saber que tem alguém para ajudar a gente, né? Doa a sua vida para ajudar a nossa. Obrigada, Carol. O Aronildes Lima está falando, moro em Angical, do Piauí, tem interesse em ajudar muitas famílias que pedem socorro com relação aos usuários da droga. Conto com sua ajuda. Como é que a gente pode ajudar o Aronildes a ajudar as pessoas? Isso mesmo, ele vai se capacitar e hoje, com a tecnologia, não é, Cláudia, ficou tão mais fácil. Antes nós tínhamos que ir até lá no Piauí e agora ele vai poder participar das nossas capacitações. Nós teremos uma inteiramente gratuita no dia 27 de setembro ou 24 de setembro. Ele vai entrar no nosso site e vai ver lá o post de convite. E por algumas horas, 2 horas no período da manhã, nós vamos exatamente explicar o que é o programa e como ele funciona para pessoas como este nosso telespectadores Aronildes, para ele poder entender o que é aquilo. E aí, fora isso, ele vai juntar pessoas, porque é grupo de apoio, sozinho ele não vai conseguir. Ele vai ter que estar junto com mais algumas pessoas que se interessem pelo tema, arrumar um espaço físico e começar a estudar o livro da Dona Mara. E em pouquíssimo tempo ele tem condições de começar a ajudar as famílias lá da cidade dele. Maravilha. A Renata Velar Leal está falando, Amor Exigente funciona e dá certo. A Aurênia Araújo está falando, eu sou Amor Exigente há 6 anos, dá certo sim. Thiago Bianchetti, muito bom, um pouquinho mais de AE pelo YouTube. A Aurênia Araújo está falando, muito show esse grupo de Amor Exigente. Nossa, como eu fico feliz de saber que vocês estão aqui comigo. Virou uma live. Gilza, Renata está falando que no próximo dia 17 terá um evento para formação de voluntários. Então entra no site, amorexigente.org.br. O Valmir está falando que em Assis as reuniões acontecem às quintas-feiras, às 8 da noite. Olha aí, atenção, a turma de Assis, em São Paulo, né? Tem reunião presencial, mas não esqueça que tem reunião online também para qualquer pessoa que estiver assistindo. Não fique só. Eu sei a dor que você carrega, eu sei o peso que você carrega. A gente está com este grupo e essa possibilidade realmente para caminhar junto, para dividir esse peso da mochila, não é verdade? Isso mesmo. E para, Cláudia, fazer aquelas mudanças de comportamento que nós precisamos fazer. Semana passada, nós tivemos aí as comemorações do Dia Mundial Anti-Tabaco. E nos grupos, lá no nosso Grupo Morumbi, nós levamos a doutora Sandra Marques para falar sobre isto. Os cigarros eletrônicos que estão entrando com tudo para as nossas crianças e adolescentes. E ele é todo perfumado e é todo charmoso e as crianças estão entrando e consumindo mais nicotina, 40 vezes mais nicotina do que se consumia através de um maço de cigarro normal. Então, como é importante nós chegarmos ao grupo de apoio para nós podermos fazer estas trocas e aumentar este nosso conhecimento. Ok. A Elisângela quer saber quais as cidades em que tem Amor Exigente. Elisângela, são muitas. Amor Exigente está espalhado pelo Brasil e até fora do Brasil. O interessante é você entrar no site amorexigente.org.br, que você vai ver lá um local, onde você já coloca o seu CEP, não é? Localiza-E. Ela vai clicar no Localiza-E e vai colocar o CEP. Aí você já vai ver se tem perto da sua cidade. Agora, você está perguntando também se você consegue fazer online. Com toda certeza, tem grupos online bem específicos, tá bom? A Michele quer saber se tem Amor Exigente em Batatais. Você lembra se tem? Não lembro, Cláudia. Entra no Localiza-E para dar uma olhada lá, viu, Michele? Esther tá falando que é muito bom esse quadro. A Sirlene, um beijo enorme, te amo muito. Essa é uma tia minha, muito amada, que mora lá no Rio de Janeiro, queridíssima. E Maria o Rio Tereza está aumentando o número de grupos e tem muitos grupos online. E o Rio faz também, a todos os domingos, a Domingueira-E, que não é um grupo de apoio, mas é um grupo de troca de informações importante. Como é que seria isso, troca de informações importantes? Porque ele não é um grupo como os demais, onde as pessoas, por exemplo, fazem tudo isso que nós acabamos de dizer, partilham e ouvem retornos e têm metas. Mas as pessoas estudam a metodologia, estudam os princípios e obtêm informações através de profissionais que vêm falar sobre temas correlatos.
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu comecei a participar do Amor Exigente aqui no programa, né? Porque isso é uma participação e em outras 12 anos, hein, Cláudia? presenciais, Parabéns pelos 12 anos do Vida Tive Melhor. já o privilégio de fazer algumas participações, palestras em alguns eventos do Amor Exigente, mas eu frequento, não tenho ido atualmente, né, Luciana? Então a gente lá tem que ser bem sincera, mas porque eu tenho muita dificuldade em dizer não. Então, assim, graças a Deus eu não tenho um problema de dependência química ou de alguma compulsão instalada na minha casa, mas existem comportamentos ruins decorrentes da minha dificuldade de falar não. E é tão difícil falar não, é tão difícil a gente conseguir apoio para o não que a gente fala. Quando a gente fala que sozinho você está perdido, é porque sozinho você não consegue mesmo. Você fala não, mas quem tem essa dificuldade fica com o coração apertado, partido, doendo, né? E aí volta atrás. E esse voltar atrás é a pior coisa que a gente pode fazer. Por isso é que eu te falo, vai para um grupo. E não é só para tratar uma dependência, não. É para qualidade de vida, porque a partir do momento que a gente aprende a falar não, a gente tira um peso tão pesado das costas, a vida fica tão mais leve, não é, Luiz Fernando? Isso mesmo, Cláudia. E é tão simples, não é? Mas como você mesmo disse, sozinhos nós não conseguimos. Por quê? Porque o grupo vai apoiar a sua decisão e vai te incentivar, através de pequenas metas, de você não voltar atrás. Porque a pior coisa é você dizer não e depois, no dia seguinte, voltar a dizer sim. Você perde a credibilidade. Então, sozinhos estamos perdidos, Cláudia, mas no grupo nós encontramos toda a nossa força. Venha para um grupo de Amor Exigente. E, aliás, o Amor Exigente não é egoísta, Cláudia. Nós temos outros grupos de auto e mútua ajuda que também são muito interessantes e que também muitas vezes são específicos. Há grupos como comedores compulsivos para pessoas que têm especificamente problema com compulsão alimentar. Há grupos para pessoas que têm problemas de transtornos de humor, bipolaridade, depressão, ansiedade, como o Abrata, por exemplo. O grupo que é de mulheres que amam demais. Exatamente, né? Ele, se eu não me engano, ele chama-se CODA. Então, o Amor Exigente, é claro, é o nosso grupo de preferência, ele é realmente algo que é tão importante nas nossas vidas, porque salvou nossas vidas. Mas não somos egoístas, não, e dizemos que sempre um grupo de apoio é importante. Maravilha. Alguém lá em cima, a produção desceu um pouquinho aqui as mensagens, mas me perguntou, ué, você não está mais na TV? Qual é o horário? Sim, a gente começa todos os dias o Vida Melhor, ao 12h30. Hoje a gente entrou um pouquinho atrasado, porque foi a comemoração de 11 anos do Rosário da Vida. A gente parou por conta do horário eleitoral gratuito, por isso que estamos ao vivo aqui pelo YouTube. E a gente volta, transmissão YouTube e televisão, às 13h25, tá bom? E aí o programa vai até 2h45 da tarde. Combinado? Então, juntos aqui sempre. Só para finalizar o nosso papo, amorexigente.org.br. Mais uma vez, muito obrigada, Luiz Fernando. Nós é que agradecemos, feliz da vida, Cláudia, porque a turma toda está elogiando as participações de Amor Exigente aqui no programa. E eu fico muito contente de vocês estarem aqui com a gente, viu? Nós realmente temos essa gratidão por você e pela Rede Vida, porque vocês fazem a diferença na vida de milhares de pessoas divulgando o nosso trabalho. Conte com a gente sempre. O WhatsApp do Amor Exigente, você pode mandar uma mensagem lá para pedir o seu help hoje, agora, é o 11. Não, desculpa, é o 19. 19-2519-6555. 19-2519-6555. E não esqueça que é Amor Exigente Oficial nas redes sociais e amorexigente.org.br, que é o nosso site. Foi imitado como Dona Mara encerrava os programas. Como na que era? época que ela tinha 7h30 da manhã, um programa na Rede Vida. Ela dizia assim: conte com o Amor Exigente conta com você. Maravilha. É, Força, linda, fé Dona e Mara. alegria, viu? Deus te abençoe.